Se você estivesse entrevistando o Søren Kierkegaard, ele ia dizer que não precisa de nada disso. Porque Søren Kierkegaard apoiava o fideísmo ao extremo. Ele falava do pulo da fé. Só que eu discordo de Kierkegaard, apesar do brilhantismo que ele foi. Eu discordo de Kierkegaard pelo seguinte: ainda que ele defina a espiritualidade como o pulo da fé, o salto da fé, essa expressão pulo da fé até está um pouco mal traduzida. Jump of faith. Porque, na verdade, quando ele escreveu originalmente, ele queria dizer assim, é a plataforma da fé. Para eu pular no escuro, eu tenho que ter uma plataforma. Então, como é que funciona a fé para mim? Em primeiro lugar, a fé não é uma dicotomia entre fé e razão. Muito menos entre fé e evidência. Vamos ilustrar assim, Vilela. Se eu estou num prédio, está pegando fogo, e eu estou desesperado, aí eu vejo uma porta. Eu vou com a mão na maçaneta para abrir aquela porta. Daqui a pouquinho grita atrás de mim uma voz dizendo, não faça isso. E quando eu viro, vem um camarada do corpo de bombeiros, com aquela roupa amarela e tudo mais, o cilindro. Não, não toca na porta não. Abaixa e volta devagarzinho aqui. Obedece. Eu obedeço. Eu não sou estúpido. É claro. E ele deve ter as razões dele. É uma autoridade no assunto. Exatamente. De repente a porta está quente, de repente tem um golpe de ar lá e que vai. Ele sabe o que está fazendo. Se eu for um cara esperto, eu obedeço. Sem questionar. Eu obedeço pela fé. Agora, já pensou se eu quiser dar uma de intelectual? Peraí, me justifica primeiro aí. Qual a fundamentação teórica? Não dá tempo disso. Você tem que obedecer calado. Tá. Agora, eu vou mudar um pouquinho a situação. Eu estou de novo no fogo, indo para lá, seguindo o meu instinto de sobrevivência, como na primeira situação, mas ao invés de vir atrás de mim gritando um bombeiro, vem uma menina esquizofrênica, doida. Nada contra a esquizofrenia, porque é uma doença que as pessoas que têm que ser respeitadas, tratadas. Não estou aqui querendo ser panfletário. É apenas uma ilustração. Uma menina que eu sei que ela é doida. Doida de bater panela. E ela fala assim, Rodrigo, vem comigo aqui, me dá a mão que a gente vai sair voando por aquela janela. Se eu desistir do meu plano de sair por ali, voltar e dar a mão para a menina, aí eu não estou sendo inteligente, eu estou sendo maluco. Qual a diferença dos dois casos? Eu vou explicar para você. No primeiro caso, em ambos os casos eu obedeci sem questionar. Só que no primeiro caso, eu tenho evidências prévias ao momento do incêndio que me dizem que bombeiros sabem o que fazer naquela hora. Bombeiros são treinados para aquilo. É um assentimento racional. Portanto, na hora do fogo, quando eu não tiver todas as respostas, as evidências racionais prévias me ajudarão a obedecer o bombeiro sem questionar. Isso é obedecer pela fé. Entendi. Mas eu não tenho nenhuma prova racional de que aquela menina sabe o que está fazendo. Pelo contrário, eu tenho a prova que ela é até meio biruta. Seguir o bombeiro é uma questão de inteligência. Seguir a menina é uma questão de desespero. Essa é a diferença entre a fé e o fideísmo, ou entre a crença e a crendice. Então, quando eu falo com você que eu obedeço a Deus sem questionar, é porque eu tenho, previamente, evidências que me apontam, vá na direção de Deus, que vai dar certo. E a experiência pessoal. E a experiência pessoal. É diferente de seguir, de crer por amor da crença. Entendi. Então, por isso que, para mim, a fé, ela tem um papel que mistura com a evidência. E isso é bíblico. A Bíblia é o livro que mais me incentiva a questionar. Jesus, muitas respostas ele dava fazendo outras perguntas. O que eu farei, mestre, para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Tá. Senhor, essa mulher adulterou e a lei mandou que apedrejasse. O que o senhor diz? Alguém aqui que não tem pecado, atira a primeira pedra. O que vocês acham? Vocês têm pecado? Quem não tem? Jesus respondia perguntas contra pergunta. O livro de Isaías fala assim, vinde, arrazoemos, diz o Senhor. O que é arrazoemos? Vamos botar a razão para funcionar? Vamos conversar comigo. Provai e vede que o Senhor é bom. Então, se tem um livro que inspira em mim o questionamento sadio, é a Bíblia. Por isso que o próprio Cristo questionou, Deus meu, por que me desamparaste? E nem por isso perdeu a fé. Então, fé e questionamento andam lado a lado. A única diferença é se você está seguindo um bombeiro, porque você tem evidências lógicas que apontam para aquilo, ou se você está seguindo uma menina que é apenas maluca e você, no desespero de sair do qualquer urubu é meu louro. Então, quer dizer, é isso que a gente tem que tomar cuidado.
Por isso que Paulo fala o culto racional da fé. Isso é Paulo falando. E o quanto da Bíblia a gente não sabe ou se perdeu ou não estão nos textos canônicos, né? Por exemplo, tem teorias de que Lilith foi a primeira mulher de Adão, de que Jesus talvez pudesse ser casado ou ele teve filho. Onde a gente busca uma fundamentação para dizer isso está errado ou nada disso pode ser contestado porque não tem provas também? Pode ser que... Como que funciona? Talvez eu vou até dar alguns exemplos desses que você deu. A fundamentação seria o seguinte. Primeiro, desconfie de algumas fontes que você está usando. Tá certo? Igual eu falei de arqueólogo. Por exemplo, Lilith, vem da onde? Lilith apócrifo? Nem apócrifo. Lilith, na verdade, é uma criação da Idade Média. Ah, é? Não existe nada de Lilith ser a primeira mulher de Adão. Na Bíblia não? Na Bíblia, nem livros deuterocanônicos, nem livros apócrifos, nem em qualquer outra literatura. Lilith, como primeira mulher de Adão, é uma criação da Idade Média. O único lugar que Lilith aparece no texto hebraico é num texto de Isaías. Ele fala de Lilioth, que aparentemente, pela raiz, Lilioth vem da raiz da palavra Laila, que quer dizer noite. Então, Lilioth significa com criaturas noturnas, que alguns tradutores traduzem por coruja, lobo, criaturas da noite. Agora, aquela história de Lilith como a primeira mulher de Adão, isso foi uma crença, uma lenda criada na Idade Média. Não tem nada na Antiguidade a esse respeito. Ter sido casado, mesma coisa. Mesma coisa. Não tem nenhuma evidência. Nenhuma evidência, nada. Pelo contrário. Aliás, quer ver? Você falou uma hora aí do Zeitgeist. Lembra de um documentário que saiu, acho que foi em 2000, sobre Zeitgeist? Que falava que Jesus é um plágio. Ele seria o sol. De sol, solstício e tudo tal. Mais. Olha que absurdo. Eu sou formado em filosofia. Eu estudei história da filosofia, li Homero, Hesíodo e tudo mais. Vou dar só um exemplo do Zeitgeist. Eu não sei como é que os caras conseguem dinheiro para fazer um documentário daquele. Eles falam lá, por exemplo, que Horus... Eu falei de filosofia, mas vou falar dos egípcios. Depois eu vou falar da mitologia grega. Ele falou que Horus... Agora eu estou falando dos egípcios. Que Horus nasceu dia 25 de dezembro. Que Horus era filho de Ísis, uma virgem. Que Horus reuniu 12 discípulos em torno dele. Que Horus ressuscitou um homem chamado Lazaria. E que Horus, depois de morto, ressuscitou. Poxa, quando você pega isso aqui... é a mesma história. É a mesma história. Aí ele pega o deus Apis, dos romanos, Atis, dos romanos também, que Atis também nasceu no dia 25 de dezembro, de uma virgem, etc. Aí ele pega também lá Hércules e pega também Dioniso, deus do vinho, que Dioniso também nasceu no dia 25 de dezembro, filho de uma virgem, e que Dioniso também celebrou a sua morte com o vinho, que era o deus do vinho. Cara, quando você pega isso aqui, realmente parece que o evangelho foi um plágio. Foi um recorte de várias histórias. Aí ele fala, por exemplo, que os 12 apóstolos, assim como as 12 tribos de Israel, eram apenas uma forma de plagiar os 12 signos do zodíaco da Babilônia. É verdade. Tá. Nesse documentário Zeitgeist tem isso. Agora vamos aos fatos. Vou falar como arqueólogo agora, tá bom? Os livros de Êxodo e Gênesis, que fala dos 12 filhos de Jacó e das 12 tribos de Israel, segundo os teólogos conservadores, foram escritos no 15º século a.C. Teólogos liberais que não acreditam na historicidade bíblica colocam esses livros compostos mais ou menos entre o ano 900 e o ano 600 a.C., tá bom? Sabe quando a Babilônia sistematizou os 12 signos do zodíaco? Somente no 5º século a.C. Então já caiu essa... Depois. Outro detalhe. A Bíblia não fala que Jesus nasceu em 25 de dezembro, em lugar nenhum. Quem criou a ideia de Jesus nascendo em 25 de dezembro, se não me engano, foi o Papa Silvestre. Estabeleceu o nascimento de Jesus no solstício de inverno, que era 25 de dezembro. A Bíblia não fala que era isso. Segundo, nenhum desses personagens que eu citei, nem Dioniso, nem Horus, nem Atis, nasceu em 25 de dezembro. Não tem nada disso nos relatos egípcios, gregos ou romanos. Para citar o Horus, por exemplo. Ísis não era virgem quando deu à luz a Horus.
O marido dela, Osíris, tinha sido esquartejado, as partes dele tinham sido jogadas no rio Nilo. Ela costura todo o marido, dá uma vida ao marido do mundo dos mortos, pega o esperma dele, se autofecunda e nasce Horus. Só isso, não tem nada. Então o pessoal vai fazendo essa coisa toda, conexão e compra e tudo. A Lilith mesmo, é uma coisa medieval, acho do 15º século. O pessoal parece que lá no passado, aí vem toda aquela teoria da conspiração. Não, é porque esse era o livro verdadeiro que a igreja tirou, que a igreja baniu. Veja bem, eu não sou católico. Eu não teria nenhuma razão... É adventista. Sou adventista. Eu não teria razão nenhuma para fazer aqui uma apologia à igreja católica. Mas eu vou fazer academicamente. Se a Igreja Católica, em que pese as mazelas que houve na Idade Média, que ninguém nega, os historiadores estão aí comprovando, em que pese as mazelas eclesiásticas da Idade Média, se a Igreja Católica tivesse mudado o texto da Bíblia como os críticos dizem, tirando livros que poderiam acabar com a doutrina dela, se a Igreja Católica tivesse feito isso, o ramo cristão que estaria mais dentro da Bíblia seria a Igreja Católica. Porque todos os dogmas da igreja ela colocaria na Bíblia. Por exemplo, na Bíblia, seja ela publicada na editora católica ou protestante, em lugar nenhum diz que Maria foi assunta ao céu de carne e osso. É um dogma da igreja. Na Bíblia, em lugar algum, fala da intercessão de Maria por nós diante de Deus. Na Bíblia, não tem nenhuma das orações do Salve a Rainha, do Crê em Deus Pai. Não tem nenhuma dessas orações. Pasmem. A Igreja Católica ensina que o dia de guarda é o domingo, tá lá no catecismo, guardar domingos e festas. E na Bíblia é o sábado. Na Bíblia é o sábado. Se a Igreja Católica tivesse realmente essa censura de tirar livros e colocar livros para não atrapalhar a doutrina dela, os 10 mandamentos na Bíblia católica estariam exatamente como estão no catecismo. Então você vê, no catecismo está diferente da Bíblia. No catecismo não fala nada de imagem de escultura, no catecismo fala para guardar domingos e festas, não pecar contra a castidade. Mas na Bíblia, em Êxodo 20, seja em qualquer Bíblia, está lá, não farás imagem de escultura, não terás outros deuses diante de Deus, guarda o sábado. Se a igreja tivesse mudado, os mandamentos teriam sido alterados. Ela teria metido a Ave Maria lá dentro da Bíblia. Que a única parte da Ave Maria que está na Bíblia é quando o anjo vira para Maria e fala assim, salve agraciada. Que em latim você diz Ave Maria. Mas o resto da oração da Ave Maria, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Essa parte da Ave Maria não está na Bíblia. Então tem um monte de dogmas da Igreja Católica que não estão na Bíblia e nem por isso a Igreja meteu aquilo ali. Pelo contrário, a Igreja Católica nunca se valeu da Bíblia para sustentar a sua doutrina. E quem é católico, que entende da teologia, sabe o que eu estou falando. O firme fundamento da teologia católica é a tradição da igreja e a autoridade da igreja. Eles usam a Bíblia também, é claro, mas principalmente a tradição da igreja. Isso é diferente do protestante. O protestante, ele fala o seguinte, não, eu acredito nisso porque, de acordo com Mateus, capítulo tal, tá desse jeito. O católico não precisa disso, porque o que o Papa fala ex cátedra já é o que a igreja... É infalível. É infalível. Então, pessoal, aliás, pelo contrário, a Igreja Católica até proibiu a leitura da Bíblia durante muito tempo da Idade Média. Ah, é? Sim, claro, claro. O Papa Urbano mandou queimar muitas Bíblias. Você tem o Sínodo de Toulouse, que proibia os cristãos de terem e lerem a Bíblia. Então, veja bem, a Igreja Católica ela até tirou a Bíblia da mão do povo. Então, essa história que a Igreja colocou o documento... Ah, mas aí tem aquela velha teoria da conspiração que no Concílio de Nicéia, 325 depois de Cristo, que Constantino e a Igreja Católica decidiu que livros fariam parte do cânon e não faria. Eu tenho certeza absoluta que quem fala essa sandice está repetindo o mantra. Nunca leu as atas do Concílio de Nicéia. Porque se lesse as atas do Concílio de Nicéia, ele ia ver que em nenhuma linha das atas do Concílio de Nicéia se discute o cânon bíblico. O problema do Concílio de Nicéia era o arianismo, não o arianismo de Hitler, não tem nada a ver. Era do bispo Alexandrino Ário, que estava disputando se Jesus era Deus ou uma criatura de Deus. Tá certo? Contra Atanásio. Não tem nada nos laudos do concílio que envolva cânon da Bíblia Sagrada. E muito antes do Concílio de Nicéia, você tem um fragmento do cânon muratoriano,
Você tem Irineu de Lyon, que é de 188 a.C., depois de Cristo, corrigindo, que falam os livros que eram considerados sagrados ou não. Então, sabe, é essa que é a diferença de se lidar com fontes primárias ou repetir mantras que são ditos na internet. O lance dos Néfilis, né? Os gigantes, que eram filhos de anjos com humanos, é isso? Essa é uma interpretação, Não existe essa... ela não é uma interpretação uniforme dentre os teólogos. Tá. O livro do Gênesis se limita a dizer que, no tempo em que os filhos de Deus buscaram as filhas dos homens e se apaixonaram por elas, houve uma grande violência na terra e havia gigantes na terra. Só que a palavra ali que aparece para gigantes não quer dizer nada sobrenatural. Não eram pessoas grandes? Jesus falou o seguinte: anjos não se casam nem se dão em casamento. Anjo não procria. A expressão Bnei Elohim na Bíblia, ela pode significar, em alguns textos, anjos, como no caso de Jó, mas em outros textos ela significa apenas seres humanos que fazem parte do povo de Deus. Santos? Não. Não santos no sentido católico da palavra, mas santos no sentido de pessoas que escolheram o lado do bem. Ah, tá. Então, o que acontece? O livro do Gênesis vai falando que houve duas gerações. A geração de Sete, não o numeral 7, uma pessoa chamada Sete, que era filho de Adão e Eva, que era a geração do bem, e a geração de Caim. Aí a geração de Caim estava cada vez mais pervertida. E começou a aparecer muitas meninas bonitas aqui. Aí os filhos de Deus, que eram da geração de Sete, começaram a se apaixonar pelas filhas de Caim, as descendentes de Caim, que eram as filhas dos homens, conforme a expressão bíblica. E acabaram tendo relação com elas. Aí misturou o povo de Deus. Então não foram descendentes de anjos também? Não. Tanto é que a palavra Anakim, que aparece Onok, em hebraico, Anakim significa pessoas violentas. Podem até ser gigantes, mas gigantes naquele sentido assim. Mike Tyson era um gigante. Ah, tá. Alguns que usam na NBA, você entendeu? O próprio Golias, que lutou contra Davi, o Golias tinha 2 metros e alguma coisa. Não é algo tão diferente. Aliás, o Golias talvez até sofresse de gigantismo, que é uma doença mesmo, você sabe, né? Sim. Então acontecem esses casos, como tem pigmeus também. Mas, por exemplo, a idade do pessoal antediluviano, que eles viviam muito, isso você acha que é uma metáfora ou realmente eles viveram muito? Bom, uma explicação científica para longe de qualquer questionamento eu não posso ter aqui, eu tenho que ser honesto com você. Tá. Há muitos pontos obscuros. Eles viviam quantos anos mesmo? Às vezes, séculos. Por exemplo, a Matusalém, 969 anos. Caramba. Então, assim, existem coisas da história que estão além do meu alcance observacional. Mas também na física, isso não me atrapalha a minha fé, eu explico por quê. São pontos obscuros, mas aqueles que estão esclarecidos já me dão base para saber que se algum dia eu não entender aquele outro, ele é um absurdo. Mas não são erros de tradução? Não. Esse caso aí, eu vou até explicar a questão da data. Só deixa eu dar um exemplo. Tá. A física quântica pegou a física de Einstein e jogou na lata do lixo. Não funcionavam aquelas leis? Nada. Gravidade, nada. Na física quântica, esquece tudo que você estudou de Einstein, porque na física quântica não funciona. E tem muitos buracos na física quântica. Agora, nenhum físico se torna incrédulo com relação à física por causa das coisas que ele não consegue entender. Tá certo? Ele só fala o seguinte: olha, até aqui eu consegui ir, ali está o escuro. Com a Bíblia é a mesma coisa. Mas vamos ao ponto. Existe um artigo científico muito interessante que uma vez fez uma análise sobre a vitamina C. Você sabe que teve uma época que houve muitos estudos sobre vitaminas, as vitaminas no corpo e o poder de longevidade delas. Linus Pauling, da tabela periódica, aquele cara que todo mundo odiou no ensino médio, que ficava decorando, né, e colocava uns nomezinhos para aprender, NaCl, aquela coisa toda lá. O Linus Pauling foi um desses pioneiros. Eu não posso emitir juízo de valores sobre como é que está hoje a pesquisa das vitaminas, porque não é minha área. Mas durante algum tempo chegaram à conclusão, por exemplo, que a síntese da vitamina C no organismo permite ao indivíduo viver de 20 a 40 vezes a equação da infância dele. 20 a 40 vezes. Então vou te dar um exemplo. O papagaio sintetiza a vitamina C dentro do organismo dele. O papagaio vive 80 anos. 80 anos. E um papagaio se torna adulto por volta dos 20 anos. Então você vê, se ele se torna adulto com 20 anos, ele vive
40 vezes, né? Se eu estou fazendo correto a conta aqui, não, desculpe-me, 10 anos, 40, acho que é 40 vezes, 20 ou 40 vezes a fase da infância. Então você tem que fazer a conta. Sim. Qual que é a época que aquele animal, aquele ser se torna adulto? Aí você multiplica aquele período ali por 20 ou 40. É o que ele consegue se ele sintetizar a vitamina C dentro dele. Tá bom? Se ele não sintetiza, o máximo que ele vive seria 5 ou 6 vezes a infância dele em média. O ser humano não sintetiza a vitamina C dentro dele. É por isso que um ser humano ele se torna adulto aí, vamos colocar, com 10 anos. E se o cara vive até 80, ele viveu 8 vezes a infância dele. Se ele morre com 60, ele viveu 6 vezes a infância dele. É a média de vezes da infância. O papagaio não. É 20 ou 40 vezes a infância dele, mesmo que eu me atrapalhei nos cálculos aqui. A diferença é que um sintetiza a vitamina C, outro não. Quando fizeram análise no ser humano, é interessante que o ser humano tem dentro de si todas as enzimas para formar a vitamina C, exceto uma, que está atrofiada. E muitos evolucionistas pensam, o que nós temos que estar atrofiado é porque os nossos ancestrais usavam. Então, no passado, os nossos ancestrais sintetizaram a vitamina C. Se isso for verdade, então eu poderia viver 20 a 40 vezes a minha infância como média de vida. Claro. Então, eu estou falando aí 10 vezes 20, 200 vezes 40, 400 anos seria a expectativa de vida. Esse artigo mesmo mostra a surpresa com a possibilidade que os nossos ancestrais... Esse artigo não tem nada a ver com criacionismo, nem teologia, sim, é um artigo de biologia. Dos nossos ancestrais terem vivido uma longevidade tão grande assim. E mais, esse artigo acredita que o que mudou a expectativa humana para menos foram duas coisas. Mudança da alimentação e algum catastrofismo que ocorreu na Terra, mudando acentuadamente a atmosfera, os climas, e o organismo humano se adaptou, parou de produzir a vitamina C e viveu menos. E paro por aí. Entendi. E em relação ao demônio, qual que é a sua visão? Satanás, diabo, demônio, Lúcifer, é tudo a mesma coisa? A figura do Lúcifer é aquele mesmo, é o anjo caído que queria ser Deus? Bom, a tradição judaico-cristã de longa data trabalha a ideia de Lúcifer, embora esse nome não apareça na Bíblia. Não tem Lúcifer? Não tem. Lúcifer ou Lutíferos. Estrela da manhã? Estrela da manhã. Lutíferos é Estrela da manhã o que aparece na Bíblia, né? Só que o livro de Isaías, de novo, aí, Lúcifer veio graças a Jerônimo. Quando Jerônimo traduziu a Bíblia para o latim, ele traduziu a expressão estrela da manhã, ou estrela da alva, para lutíferos. Lutíferos em latim, lute, luz. Ferus, que carrega. Aquele que carrega a luz. Transportador de luz, portador de luz. E acabou que lutíferos, por vias do latim corrompido, virou um nome próprio e virou o nome do ser angelical que caiu, embora esse nome não esteja na Bíblia como nome próprio. A Bíblia o chama de acusador, que em hebraico seria Satã. Satã é advogado de acusação, não é? Às vezes o apelido também de diabolos. Diabolos em grego significa dia, através de, é a preposição grega através de. Você fala, por exemplo, em grego você fala diálogo. Logos, diálogos, através da palavra. Tá certo? A diáspora, semente lançada através de. Diarreia, que corre através de. É tudo grego, meu irmão. É tudo grego. Tudo bem de lá. E balos significa lançado. Tanto é que balística, sim, bala de revólver, balaustre, né? Balos é lançado em grego. Diabalos, aquele que foi lançado através de, para fazer uma referência a quando ele caiu do céu. Mas esses nomes, Lúcifer, Diabo, Satã, que eu falei adversário, são apelidos, títulos que esse ser angelical, um querubim, foi adquirindo ao longo do tempo. O opositor, né? A gente não sabe qual que é o nome próprio dele, a CNH dele. Né? Quando Jesus joga os diabos, os demônios no porco, é outra coisa. É outra coisa. Ali é interessante, porque os demônios que estão ali,
eles pedem a Jesus, lança-nos aos porcos. Ali são demônios, né? A palavra demônio também é interessante porque a gente tem que cuidar, porque no grego vem da palavra gênio. Gênio. O cristianismo acabou pegando a palavra gênio, também por vias do judaísmo do segundo templo. Gênio de muito inteligente? Não, gênio de genialidade mesmo, de personalidade humana. O gênio, né? tá. É porque você tem em grego, por exemplo, o Aristóteles fala do eudaimonia, né? O bom gênio, Tá. a sua disposição. O gênio é o que você é. Tá. A sua disposição, a sua psique, a sua alma, é o seu gênio. Então, eudaimonia era aquela pessoa que tinha virtuosa. Achei uma boa tradução. Tá. Embora aretes também seria virtuoso em grego, mas vou falar de eudaimonia, a pessoa virtuosa em grego. Só que daimonion significa aquele gênio que pode ser bom ou ruim. Mas você sabe, as palavras sofrem semântica. E daimônio acabou sendo incorporado pelo cristianismo primitivo, por vias do Novo Testamento grego e depois do latim, como sendo uma marca, um título para os anjos que seguem Satanás na rebelião dele. Mas como eu falei, a gente não tem a CNH do inimigo de Deus. E ele fala que legião, né? Legião. Mas ali tem uma coisa interessante, o porquê de legião. Quando Marcos cita aquilo ali, Marcos é muito irônico. Papias foi um escritor cristão do segundo século, ele dizia que Marcos escrevia orientado por Pedro. E Pedro era um camarada bem-humorado. Pedro era aquele tiozão do churrasco. Tá. Né? Essa imagem de Pedro passa pelo evangelho de Marcos, que segundo Papias escreveu sobre Pedro. E ele é muito irônico. E como eu falei... parte do legião, hein? Exatamente. Porque está em Marcos. Todos os evangelistas, com exceção de João, contam essa história. Mas olha que interessante. Quando os outros evangelhos, Lucas e Mateus, contam esse episódio, eles contam o seguinte, que Jesus chegou em Gadara, aí chegou um menino endemoniado, tá certo? E Jesus expulsou o demônio falou assim, manda-nos aos porcos. Aí Jesus falou, pode ir para os porcos caem no mar, morrem, o povo da cidade fica desesperado, porque teve prejuízo com os porcos, manda Jesus embora dali. Ele querendo fazer o bem e ainda... Fazer o bem vai embora. Quer dizer, o porco é mais valioso do que o menino. Pô, o cara curou o filho ali deles e tudo e tal. Não, a gente prefere o cara endemoniado, não vão perder nosso dinheiro, não. Só que Marcos conta a mesma história de uma maneira mais irônica. Na versão deles, Jesus fala o seguinte. Ele fala assim, ó Jesus, por que viestes nos expulsar do país? Os outros falam, por que você veio nos atormentar antes do tempo? Aqui eles falam, por que você veio? Não nos mandes para fora do país. Pastava ali, pelas montanhas, uma manada de porcos. Porco não pasta. Quem pasta é a ovelha, vaca. Porco não pasta. E porco não é criado em montanha. Porco é criado em vale. Quem ficava em montanhas eram soldados romanos. E quando Jesus pergunta assim, qual o teu nome? Ele fala legião, que era o nome das milícias romanas. Exatamente. Aí ele fala, pode ir para os porcos. Quem ficava vigiando as colinas eram os soldados romanos. O que Marcos quis dizer? Marcos não está dizendo com isso que a história é fictícia, que não aconteceu. Ele apenas pegou uma história que aconteceu, como eu dei o exemplo, e contou de maneira irônica. O que ele quis mostrar? Veja bem, o povo judeu queria que o Messias viesse para livrá-los dos romanos. Os romanos são os demônios de Israel. Jesus, o Messias, tem poder para livrar vocês dos romanos. E por que ele não fez isso? Porque vocês, à semelhança dos gadarenos, estão mais preocupados com os porcos que vocês vão perder do que com a liberdade que o Messias vai trazer. Exatamente. Você entendeu? Por isso que tem aquela ironia ali. A verdade, a história aconteceu, mas Jesus contou de uma maneira irônica. E eu vou te falar, sinceramente, eu já tive situações em que eu estive em cena de possessão demoníaca de alguém e é muito diferente de uma esquizofrenia, de um problema de bipolaridade, de uma depressão. É como a gente vê em filme, muda a voz, tem uma força sobre-humana. Exatamente. A gente não deve esquecer, o diabo, ele não é monótono. Então, só antes de voltar a isso, voltando a Lúcifer. Lúcifer, então, como opositor a Deus, realmente está aqui para agir contra a vontade de Deus. Exatamente. Isso
É fato. É fato. Eu posso falar isso até de uma forma bélica. Bélica. Nesse exato momento está havendo um grande conflito entre o bem e o mal. E os dois lados querem você. Cara, eu não vou dormir hoje. Mas é verdade. Mas sempre? Sempre. Não há trégua. A cada ação. A cada ação. E não há trégua e colocar-se em neutralidade já escolheu o lado do mal. Ah, é? Você não escolheu um lado, você já escolheu. Já escolheu. Tá tendo um grande conflito do bem contra o mal. As pessoas ignoram, fingem que não está acontecendo, mas está. Nesse exato momento, há uma guerra do bem contra o mal. Uma batalha. Agora, quer ver que bonitinho? Mas aí você estava falando da possessão que você... Das possessões que você... isso é só a ponta do iceberg, é o que aparece. É o que aparece, porque como eu falei, o diabo não é monótono. Esquece aquele negócio de O Exorcista do filme lá, que vira o... Ah, não é? Nem sempre. Às vezes aquilo ali ele faz até de brincadeira. Vamos colocar aqui. Como o diabo ele trabalha em várias frentes, ele não dá tiro de revólver, ele dá tiro de metralhadora. Alguns pegam. Então, por exemplo, quer ver uma forma do diabo enganar as pessoas? Um falso exorcismo. Por exemplo, se eu sou um camarada que aprendo, eu sei que há ilusionistas sérios. E há hipnólogos sérios que aprendem a arte da hipnose. Eu nunca aceitaria me submeter à hipnose. Eu não concordo com essa linha de tratamento. Mas em que pese a minha discordância da terapêutica hipnótica, eu admito que há os hipnólogos sérios. Que têm diploma de hipnologia, você entendeu? E tem os caras que fazem pra câmera uma coisa falsa. E tem aquele picareta que ele aprende a mesma técnica do sério, ele vai lá num altar com um óleo consagrado em Jerusalém, um óleo que ele trouxe do Monte Calvário, aí põe na testa da pessoa, joga alguns efeitos de hipnose, sugestão, de autossugestão, a pessoa cai ali, fica dura, sai demônio, faz aquele teatro todo. Sim. Aquele ali foi um falso exorcismo, mas foi satânico. Sabe por quê? O diabo aproveita essa questão porque ele sabe que algumas pessoas vão ficar com medo. Outras vão pegar aquilo ali para desdenhar tudo que é de Deus. Ele vai pegar tudo e colocar num balaio só. Então, se você falar, hoje eu vou entrevistar um cara que é crente, é mais um. Então, até nisso ele ganha. Você tá entendendo? Agora, não se deixe enganar. O conflito está acontecendo. Se eu falasse isso aqui de maneira mais bonitinha, se eu falar o seguinte, não, eu vou falar com você hoje da teoria de Kardashev. Kardashev foi um russo físico que ele teorizou que existem vários universos e que o grau de elevação desses universos é baseado nos mundos, é baseado na quantidade de energia que ele gastou do seu planeta e como ele usa. Não tem nenhuma comprovação disso, nada. Mas Kardashev era um físico russo. Ele criou a teoria de Kardashev. E tá aí. Você entendeu? E todo mundo, nossa, legal. Se eu falar lá na escola da USP de física lá, eu vou falar sobre Kardashev, todo mundo vai ouvir a palestra, que interessante, tudo. Então existem graus de civilização. Ele fala de civilizações interplanetárias. As mais sofisticadas e as menos. Aí todo mundo ouve com respeito. Se eu falar de hierarquia de anjos, todo mundo vai cuspir, rir e ridicularizar. E existe. E existe. E eu tenho mais evidências sobre isso do que a do Kardashev. Eu me lembro uma vez, eu tive poucas experiências nesse sentido. Eu já vi umas coisas também na igreja que me assustaram. Assim. Eu tive poucas experiências dessas, mas o suficiente para eu ver que realmente poderia ter atos demoníacos. Eu lembro de um rapaz, não vou revelar o nome dele, é claro, em Belo Horizonte, que estudava comigo. Eu estava ainda no ensino médio. E um dia a gente foi estudar a Bíblia e ele incorporou. E a voz dele ficou muito modificada. E aconteciam coisas muito sinistras. Eu lembro de uma cena que ele virou e falou assim... Eu não sei o que ele falou lá, não lembro mais. Que foi uma luta com o diabo ali, porque Jesus fala que tem algumas castas que só saem com jejum e oração. Caramba. E quando ele falou assim, ele olhou pra torneira e a torneira, pá, disparou na mesma hora. Porque saindo água? Saiu água. Ele só olhou. Vamos pegar a matemática e a estatística. Qual a chance matemática do cara olhar pra torneira e pá, dispara? Do nada. Nessa hora? E ela não quebrou a torneira, não nessa hora. Ela só abriu. Ô, Rodrigo, se eu estivesse lá, nessa hora, mas eu só pegava o celular e corria,
e nunca mais voltava naquela casa, olhava para aquela pessoa. Só isso. Claro. De medo. Eu sei, mas dá realmente um certo medo. Mas sabe... Mas o demônio tem esse poder Tem. Tem e não tem. de alterar uma coisa física? Claro. É? Claro, por que não? Mas, Se o ser humano tem, mas a gente não consegue fazer uma torneira e espirrar água. sim. Mas na Idade Média também a gente não conseguiria fazer uma imagem sair de um aparelho para o outro sem nada. Ah, sim. Ele tem Ele um mexe conhecimento de- muito maior que... Exatamente. Ah, Você está entendendo? Porque, na verdade, o que é um milagre? Uma das objeções que o pessoal apresenta ao milagre é justamente o fato do milagre aparentemente desafiar as lei da física. leis da física. Mas, na verdade, a lei da física está constantemente sendo desafiada lei contra lei. Eu dei o exemplo da física quântica. Sim. Se eu pegar um objeto aqui e jogar para cima, Ele cai. ele cai. Só que numa fração de segundo, enquanto ele está subindo, a lei da propulsão Tá agindo. está agindo. Ela não quebrou a lei da gravidade, mas colocou em suspensão temporária. É. São duas leis antagônicas. Uma que está atraindo o objeto para o centro da Terra, outra que está mandando o objeto subir. Houve uma fração de segundo em que esse objeto ficou Zero. Zero. Parado. Depois ele começou a descer. É. Quando ele começou a descer, para onde foi a lei da propulsão? Ela não foi anulada, mas ela ficou em suspensão. Aí a gravidade começou a tomar. Então, veja bem, eu tenho leis da física que uma coloca a outra em suspensão e age. Acho que o demônio, Lúcifer, Satanás, o Sete Peles, que mais? O O dito cujo, Dito carcará, cujo, sanguinolento. Carcará. Parede mijada. Hã? Parede mijada. Parede Nunca mijada. ouvi falar Também essa. essa não, viu? Já vi até cão de calçola. Cão de calçola? Isso é na Bahia. Cão É. de calçola é o diabo de calcinha. Caramba. Esse cara aí, ele, de certa forma, ele consegue curvar as leis Sim. ou usar conforme... Sim, ele tem conhecimento da natureza. E ele tá desde o começo aqui, ele também ele Exatamente. sabe tudo. Os algoritmos, ou mesmo, vamos pegar a física quântica que nós estamos descobrindo agora, Já tem para frente de conhecimento. Watson, o DNA que o Watson descobriu agora, o diabo já está descobrindo lá atrás. Só que hoje o método dele é mais sofisticado, ele atualiza. Rede social. Rede social. Certeza. Você está TikTok. entendendo? Por que fica aparecendo aquelas minas dançando quando você abre o TikTok? É o demônio. É um monte de coisa. Ele tem meios de dominar a mente das pessoas. E outra, mesmo muita gente fala assim, eu não quero saber de religião, não, porque religião oprime. Religião... Olha, Limita. quer ver o que limita e oprime? Algoritmo de YouTube. Total. Você fica dentro Tá de uma aí. bolha. Aliás, um documentário que, desculpa fazer merchan aqui, mas Não, acho que todo muito mundo tem que bom, assistir, tudo bom. é o Dilema das Redes. Incrível, já falei várias vezes dele. É o aqui. Dilema das Redes, você tá É. entendendo? Quer coisa para tirar mais... Tem um livro chamado Biology, que não significa biologia. Buy, de to buy, em inglês, comprar, ology. Biology. A capa dele é amarela, muito interessante. Agora eu esqueci o nome do autor aqui. Esse livro, ele mostra as técnicas comerciais para te obrigar a comprar. É. Então você acha que você gosta da Coca-Cola porque você gosta da Coca-Cola? Não, porque tem técnicas subliminares em Exatamente. filme que você sai do cinema querendo tomar uma Coca-Cola. A gente já está comprovado isso aí. Fizeram várias experiências, colocar um frame no meio de vários. Exatamente. Com a Coca-Cola Parece que você teoria não da vê. conspiração. E muita gente que fala assim, não quero saber de Deus porque oprime. Não, o que oprime é justamente... Olha que interessante. Você sabe qual a palavra que mais se repete nos 10 mandamentos de Deus? Não. Não. Bingo. Quando eu olho assim, a palavra não parece que ela vai tirar a minha liberdade, vai tolir minha liberdade. Não faça Não, isso. até para falar não, independente do idioma, não em hebraico, lo. Não Em alemão. em alemão, Nein. nein. Em português, não. Em espanhol. No. Não. Em inglês, né? Not. Tudo te faz fechar. Agora vamos pegar as palavras como sim. Em hebraico, can. Can. Em inglês, yes. Em português, sim. Te obriga a sorrir. Então o não parece que já é uma coisa que ninguém quer saber. Tanto é que o pessoal de neurolinguística diz que se você quer induzir uma pessoa a uma coisa, jamais diga para ela assim, olha, não esqueça de trazer, que ela vai esquecer. O correto é, lembre-se de. Ah, tá. Mas vamos olhar dentro da ótica divina. O não vai te dar liberdade. Sabe por quê? Suponhamos que, por essas leis que você não tem controle sobre ela, você fosse obrigado a me dar um presente no meu aniversário. Como assim?
supostamente. Aí que existe uma lei? Porque tem muitas leis que você não tem domínio sobre elas. Por exemplo, por mais rebelde que você seja, não adianta você ficar de regata no inverno. Existe uma lei acima da sua vontade que te obriga a usar casaco. Porque eu tô sentindo frio. Porque você está sentindo frio. A natureza não pergunta para você assim, você gosta de frio? Não, cara, se você mora em Michigan, eu passei um tempo em Michigan lá, rapaz, não dá, neve cai, acabou, você tem que sair de casa, tirar a neve do carro, aquele saco todo e tal. A natureza não pergunta para você, você tá afim que neve hoje? Então existem regras que estão acima da sua vontade. Quer emagrecer? Faça ginástica, faça regime. Quer controlar diabetes? Evite açúcar. Então é nesse sentido que eu estou dizendo, há regras que estão acima da minha vontade. Nessa suposição, imagine que nessas regras você fosse obrigado a me dar um presente no meu aniversário. Aí eu viro para você e vou lhe dar uma lei conforme os 10 mandamentos. Uma lei negativa. Eu falo assim, Vilela, não me dê camisas. Eu tenho muita camisa lá em casa. Não me dê camisas, não. Quando eu falo não me dê camisas, eu não estou tolhindo a sua liberdade. Pelo contrário, eu estou abrindo um leque de opções. Você pode me dar um relógio, um sapato, uma meia, uma cueca. Você pode me dar até um pedaço de papel amassado no chão que está dentro do que eu pedi. Porque eu falei, não me dê camisas. Tudo que não é camisa... Você pode dar. Então o não te liberta. Agora eu vou te dar uma lei positiva. Dê-me um carro 0 quilômetro. Aí você tá... Não tem opção. Você não tem opção. E é exatamente essa a diferença da lei de Deus, os 10 mandamentos, e a lei do mundão. A lei de Deus diz, não mata. Não adultera, não cobice. Mas ela te dá um monte de outras opções de ser feliz. A lei do mundão, não. A lei do mundão faz o seguinte, pode olhar que as propagandas são sempre no imperativo. Beba tal coisa. Faça isso. Assista agora. Não perca. Amanhã. Faça. Veja. Finge. Tal. Use. Tome. Coma. Tudo ordenando. E muitas coisas, no início você pode escolher, por exemplo, droga. No início você pode escolher se usa ou não. Depois você só vai escolher qual boca de fumo você vai usar, porque deixar a droga não é fácil. Então, quer dizer, a lei do mundo, ela tem uma aparência de piedade, de liberdade, mas ela tolhe você. Ela tem uma aparência de sim. De sim, mas é um sim que te obriga. Por isso que muitos jovens hoje, eles não são o que são porque eles gostariam de ser. Eles são o que são porque se eles ousarem ser diferentes, a galera vai excluí-los. E ninguém quer ser esquisito. Ninguém quer ser rechaçado. Quer fazer parte de uma turma. Ele tem que fazer parte de uma turma, então ele paga o preço da turma. Ele não vai para a igreja porque a igreja tolhe a liberdade. Mas ele se envolve numa turma que igualmente tolhe a liberdade dele e ele faz aquilo bonitinho, sem questionar. Sem reclamar. Exatamente. Esse é o ponto. E agora eu queria falar de uma coisa que é um assunto que, cara, eu acho que da Bíblia é um dos assuntos que eu mais estudei, que é escatologia, que são os tempos finais. O que está acontecendo? A gente está vivendo os tempos finais, há sinais, segundo a Bíblia, proféticos, e a gente não falou dessa pedra também. Tá, isso aqui é uma coisa simples, depois eu falo dela. Tá bom. Bom, na verdade... Porque tem esse movimento, né? Claro. A pandemia faz parte disso, o anticristo já está aí. Aliás, a gente está perto da segunda volta de Cristo. Claro, eu acredito que sim. Sim? Mas vamos lembrar uma coisa. Quando os discípulos perguntaram para Jesus, que sinal haverá de tua vinda e da consumação dos séculos, do fim do mundo, Jesus falou assim, olha, cuidado que ninguém engane vocês. Primeira coisa que ele já falou. Cuidado. Virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Certamente, isso está em Mateus capítulo 24. Depois, quem tiver uma Bíblia em casa, procurem Mateus capítulo 24. Ele fala o seguinte, certamente, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Não se assustem. Ainda não é o fim. Se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas isso é apenas o princípio das dores. O princípio das dores, exatamente. Então veja bem, guerra tem no mundo desde que o mundo é mundo. Fome, a Bíblia fala fome no Egito na época de José. Então não vou falar assim, o mundo está chegando ao fim porque está tendo guerra. O mundo está chegando ao fim porque está tendo fome. Não faz sentido. Mas o Apocalipse coloca alguns elementos que indicavam quando nós estivéssemos chegando próximos ao fim. Embora, nota de rodapé aqui, ninguém sabe o dia nem a hora da volta de Jesus. É estupidez. Tentar adivinhar. Não, claro, não podemos isso. Você entendeu? Bom, mas a gente pode saber a proximidade dos tempos em que vivemos.
Então tem algumas coisas no Apocalipse que são características do tempo do fim. Exemplo, Apocalipse 11:19. Diz assim: as nações ficaram iradas. Chegou, porém, o juízo de Deus, e o tempo determinado para ele dar o prêmio aos seus santos e aos profetas, e o tempo para destruir os que estão destruindo a terra. Ora, na época de Cristo não tinha como destruir a terra. O Apocalipse estava fazendo uma profecia de uma época em que a terra poderia ser destruída por seres humanos, coisa que na época do Apocalipse não tinha como. E ele fala depois das pragas de Deus que iriam cair. Essas pragas não caíram ainda, mas os vislumbres dela... Não caíram? Não. A peste não é... A do Apocalipse, né? É. Mas os vislumbres delas podem estar já batendo as portas. Quer um exemplo? Quer. Diz que um anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar aos homens com grande fogo. Os homens se queimavam com um intenso calor e blasfemavam o nome de Deus que tinha autoridade sobre essa praga. Olha o problema da camada de ozônio, o efeito estufa, o que está acontecendo com o sol. O outro anjo derramou a sua taça sobre os rios e fontes d'água e mares, que se tornaram como sangue de morto. Sangue de morto não é vermelho, dessa cor. Sangue de morto é escuro, é fétido, é quase coagulado. Como é que tá Pinheiros, Tietê, Lagoa Rodrigo de Freitas, as águas do mundo? Poluição. As previsões é que até 2025 a guerra do mundo vai ser pela água. É. Fala do anticristo, que ia dominar o mundo inteiro de uma maneira algorítmica. Pacífica, porque é um algoritmo. O 666. O que é o 666? O que é o 666? Na época do Antigo Testamento, Deus deu algumas normas para os judeus. O povo do Oriente Médio, ele é muito simbólico, sabe? Ele tem muito esse lance do símbolo que aqui no Ocidente a gente perde. Então o judeu pode olhar, ele usa o paiot, que significa alguma coisa, o kippah, que é aquele chapeuzinho na cabeça. E Deus falou o seguinte, olha, vocês vão pegar a lei de Deus, escrever um resumo da lei de Deus e vão colocar por frontal entre os olhos, numa caixinha aqui, e também na mão de vocês. O judeu hoje usa na mão esquerda. Pode olhar aqui no Muro das Lamentações, você vê o judeu orando lá, né? Baruch atah Beshem Adonai Eloheinu melech haolam. E ele vai orando no muro e ele tá com aquela caixinha preta aqui e outra na mão. Aí no Apocalipse a gente vê que o inimigo, o diabo, que se vale do anticristo, assim como Deus envia o Cristo... o anticristo é a versão do Cristo pro demônio. Pro demônio, o anticristo. Ele faz uma paródia de Cristo. Aí, como Deus no Antigo Testamento pediu aos judeus para ter a lei de Deus na testa e na mão, o anticristo coloca também um sinal, uma marca, na testa e na mão. Então significa uma época em que a lei de Deus vai ser questionada. Nessa época em que a lei de Deus for questionada, diz o Apocalipse, ninguém poderá comprar nem vender, senão aquele que tem a marca da besta e o número do seu nome. Ora, esse número é 666. Aí muita gente pega isso e fala o seguinte, então vou começar a calcular, Hitler dá 666, o Papa, o Saddam Hussein, Bill Gates, até a Ellen White, que é uma pioneira do Adventismo, ela dá 666, todo dá 666, né? No grego está o seguinte, aquele que tem entendimento, calcule. E essa palavra calcule no grego ali é a mesma palavra para faça a contabilidade daquilo que o anticristo vai fazer. E o que o Apocalipse deixa bem claro é que o anticristo vai ser a revigoração do Império Romano, que era o inimigo do povo de Deus. E por que 666? Na cultura da Babilônia, o 6 era o número base para você fazer qualquer cálculo. Era um número divino. Tanto é que quando Nabucodonosor ergue uma imagem, ela tinha 60 côvados por 6. 60 por 6. O 6 era um múltiplo divino. E ali você tem o 666, múltiplo de 6. Agora o Apocalipse fala que ele vai controlar a economia. Os povos da terra vão segui-lo. Ninguém vai poder, falando quem pode pelejar com ele. E o que nós estamos vendo agora é o mundo caminhando pela primeira vez na história para uma unificação mundial. De moeda? De tudo. Parece até teoria da conspiração que eu vou falar, mas não é.
o mundo está caminhando para uma unificação. Ah, Rodrigo, mas nunca. Aqui no Brasil mesmo a gente vê a briga dos de esquerda com os de direita. O pessoal não está entendendo. Essa unificação não significa unificação de mente, mas unificação de propósito. Que é um exemplo que o mundo pode se unir por um propósito, apesar de se odiar mutuamente? Pandemia. A pandemia. Exatamente. O Irã está usando máscara, Israel também está usando máscara. Os palestinos estão jogando foguete lá em Israel, Hamas, o Hamas, mas o israelense está usando máscara, o palestino também. O egípcio está usando álcool em gel, o iraniano está usando álcool em gel, o americano está usando álcool em gel, o russo está usando álcool em gel, então o Putin está usando álcool em gel. A mesma coisa o presidente do Brasil, o presidente da Argentina, da Venezuela, o mundo parou. Então é possível essa união do mundo inteiro em algumas coisas mesmo. Ela não só é possível, como ela é um caminho sem volta. Por que está falando tanto em criptomoeda? Nós já estamos passando por uma transição do dinheiro. Dinheiro de papel, né? De papel, você entendeu? Dinheiro baseado em tesouro nacional. E o mundo hoje precisa. Isso aqui não é uma defesa do Rodrigo, não é um desejo do Rodrigo. Eu estou falando de uma tendência. Tendência. O mundo precisa se unificar porque existem, Vilela, alguns elementos hoje que estão à solta, como se fossem crianças bagunceiras numa casa cheia de faca, de garfo, de objetos cortantes e letais, sem um adulto para controlar essas crianças. Você jamais faria isso. Quais são as crianças que estão à solta no mundo e precisam de um adulto para controlá-las? Um preceptor, uma babá? Internet. Quem tem domínio da internet? Você na internet você pode encontrar o podcast do Inteligência Ilimitada, mas você também pode encontrar uma fórmula para fazer um coquetel Molotov. O camarada pode assediar você para fazer parte do Estado Islâmico. Quem controla a internet? Nem os Estados Unidos. Não, ninguém. Está na mão de ninguém. Quem controla tráfico de drogas e de armas em nível mundial? Ninguém. Lavagem de dinheiro está aí. O terrorismo está aí e lavam dinheiro. Quem controla bolsa de valores? A economia do mundo não aguenta por mais 20 anos nas mãos da bolsa de valores que é especulativa. Se cair a bolsa de Tóquio, você nunca foi ao Japão, mas você pode perder o seu emprego e essa casa aqui porque caiu a bolsa de Tóquio. O Bradesco pode falir porque teve um crash na bolsa de Nova York. E a gente viu, essa pandemia viu como nós estamos economicamente vulneráveis. Economicamente vulneráveis. Quem controla o terrorismo mundial? Então esses elementos... mais um. A ecologia. Não quero entrar no debate se a Amazônia é nossa ou não é nossa. O fato é que se a gente não cuidar da Amazônia, o mundo todo se ferra, caramba. Você tá entendendo? Então não tem mais esse negócio assim, é meu. Então hoje a gente precisa de um governo único que com leis mundiais controle a internet, bolsa de valores, que vai desaparecer, o reset tá aí, controle a economia, gastos, terrorismo e tudo mais. E os países, por mais que continue havendo direita e esquerda, situação e oposição, não interessa, Islã e cristianismo, vai precisar se unir, não porque eles se amam, porque não tem outro jeito. E essa união está muito parecida com o caminho de preparação para o anticristo. Agora, a minha questão aqui não é cair naquela esquizofrenia escatológica de achar agora que qualquer coisa eu tenho que evitar porque senão é uma marca da besta. Eu já vi gente, isso aqui é sério, que não quer deixar colocar o revolvinho da temperatura na testa da mão, porque aquele é a marca da besta. Calma. Estupidez, não tem nada a ver um negócio desse, gente, tá bom? Agora, quando esse governo único se interpuser entre a minha fidelidade a Deus e a minha fidelidade ao Estado, esse é o único momento em que eu estou livre perante Deus para ter uma desobediência civil social. Porque a própria Bíblia me ensina a ser obediente às autoridades constituintes. Mesmo quando Nero estava no poder, Pedro escreveu: respeitem as autoridades constituídas. A César o que é de César. Dai César o que é de César. Pague os impostos. Seja um bom cidadão. Que a crise não venha por culpa de vocês. A Bíblia me ensina a ser um bom cidadão. Porém, a própria Bíblia fala: quando o governo der uma ordem... A Bíblia não diz isso explicitamente, diz assim, em termos filosóficos. Sim. Quando o governo der uma lei
que vá contra os mandamentos da lei de Deus, como os companheiros de Daniel na Babilônia, enfrente a morte se preciso for, mas não ceda. Talvez essa seja a diferença de um teólogo apaixonado por Deus e pela Bíblia e alguém que simplesmente é um acadêmico livre. Porque que especialista em literatura inglesa, em sã consciência, teria coragem de morrer por sua interpretação de Shakespeare? Mas a Bíblia é um livro que já levou muitos ao martírio para não abrir mão daquilo que a Bíblia ensina. Falou que a segunda vinda de Cristo está próxima, mas segundo os eventos, o anticristo chega antes. Chega não antes. é? Ele antecede a volta de Jesus. E já está por aqui? Você acha? Eu acredito assim, lendo a Bíblia, o anticristo, ele é um poder, era o poder romano, porque João já falava lá, o anticristo já opera entre nós. E João fala, muitos anticristos já saíram pelo mundo. Ele só está aguardando aquilo que o detém. Então o anticristo, naquele tempo, era Roma. Os exegetas veem, a besta era Roma. Só que a Bíblia fala, através do apóstolo Paulo, que havia uma grande apostasia do povo de Deus. Que palavra é essa, apostasia? Eles abandonariam a fé, se uniriam a Roma, e Roma, no futuro, voltaria travestida de cristã, por isso que é o anticristo, nome que não aparece no Apocalipse, mas aparece nas epístolas de João. Ah, tá. Anticristo, anti em grego, é aquele que toma o lugar de. Então o anticristo é aquele que toma o lugar de Cristo e vai dominar o mundo. Então, a minha sugestão para todos é o seguinte, fiquem atentos às propostas governamentais. Qualquer coisa que não infrinja a minha fé naquilo que eu entendo pela Bíblia ser o correto, eu vou seguir. Agora, não vou cair em teoria da conspiração. Agora, o dia que houver uma lei que se interpuser entre a minha fidelidade e aquilo que Deus pediu de mim, aí eu estou disposto a enfrentar até a morte. E você acredita que o arrebatamento vai acontecer antes dos 7 anos que seriam aquele período de 3 anos e meio, 3 anos e meio, né? Ou durante... Ou Tem depois alguns grupos que são pré-tribulacionistas, outros são A gente pós-tribulacionistas. já falou com o Rina né? aqui, ele falou que acredita que a igreja vai, se não me engano, vai ser antes da tribulação, né? Eu acredito que a igreja passará pela grande tribulação. Vivenciando? Vivenciando. Eu acredito que sim. Ah, é? Por várias razões. A primeira delas, você sabe que toda a doutrina de arrebatamento da igreja, dispensacionalismo... Arrebatamento, pro pessoal que não está acostumado, como você explicaria? Tá, eu vou resumir o que é o arrebatamento. Tá. Vocês já ouviram falar, pessoal, aqui num filme chamado Deixados para Trás, de Tim LaHaye? Eu vi, mas... Left Behind, né? Talvez o pessoal... Ainda vão criar uma tecnologia que a gente fala assim, eu ouvi, a gente vai ouvir, né? Já ouvi aqui. O pessoal... Esse filme mostra mais ou menos essa ideia. A ideia do arrebatamento é que o anticristo será um líder mundial, carismático, e quando ele começar a dominar a Terra, um pouco antes dele exercer sua hegemonia, a igreja vai começar a desaparecer. Pessoas sumindo. O avião vai ficar desgovernado, vai cair. Aqui, o mandíbula desapareceu lá. Samba, então vai ficar só a roupa lá e tudo e tal. Aqueles que estudam a profecia vão entender que ali foi a igreja que foi arrebatada. E quem ficar para trás é que não estava suficientemente espiritual para ser levantado. Aí vão começar 7 anos de sofrimento na terra em que o anticristo vai dominar. E ele vai perseguir aqueles que não estavam tão bem preparados. Muitos judeus nessa época vão se converter. E depois desses 7 anos, é que Cristo vem com poder e grande glória com aqueles que foram arrebatados para estabelecer o reino dele de 1000 anos. O milênio. Mas a igreja mesmo não estará nessa tribulação de 7 anos, será tirada antes. Isso é o que diz a doutrina chamada doutrina do arrebatamento secreto ou dispensacionalismo. Eu, Rodrigo, particularmente, eu não sou adepto a essa visão de fim de mundo. Por quais razões? Vou tentar resumir aqui para não ser muito prolixo, porque o nosso horário até já está bem avançado. E daqui a pouco eu tenho que pegar a estrada para ir... Caramba! Mas nós já vamos terminando aqui. Essa doutrina do dispensacionalismo, ela só passou a existir, sabe por quê? Houve um padre que ele, dominicano, Francisco Rivera. Esse padre Francisco Rivera... ele via que os protestantes entendiam que o anticristo
era o domínio católico sobre a cristandade. Então esse padre, para tirar os olhos do papado, ele criou duas coisas. Deu uma ênfase a uma ideia preterista, que o anticristo era Nero, Tá. e que a volta de Jesus será o seguinte, que o anticristo é alguém que vai surgir ateu no futuro e que a igreja não estaria aqui. Tá. Aí, a ideia desse padre passou para um homem chamado Darby, um pregador. Isso eu estou falando já no começo do século XX. Darby começou a pregar aquilo, começou a empolgar, começou a dar mais ênfase, sistematizou tudo isso que eu estou falando. Aí veio, depois de Darby, veio Scofield e criou a Bíblia Anotada de Scofield, que se tornou a Bíblia de todos os protestantes. E na Bíblia de Scofield estava essa doutrina que ele aprendeu de Darby. E depois de Scofield, outros pregadores renomados começaram a propagar a ideia do dispensacionalismo, especialmente o Tim LaHale, que ficou muito famoso. E isso hoje emplacou, especialmente no mundo evangélico, como sendo a visão de fim de mundo. Só que se você olhar atrás da história do cristianismo, o dispensacionalismo, com o arrebatamento da igreja, 7 anos de tribulação, tudo mais, não fazia parte nem dos ensinos de Lutero, nem de Calvino, nem de Zwinglio, nem de John Wesley, dos metodistas, nem dos cátaros, nem dos albingenses, nem nenhum dos que viveram a história do cristianismo. Dos protestantes, nem os cátaros, como eu falei, nem os valdenses, nenhum deles ensinaram isso. Nem a Igreja Católica ensinou isso. Se você for recuando mais, nem os pais da igreja ensinaram isso. Então, se fosse uma doutrina verdadeira, a gente tinha que admitir que é uma doutrina que ficou por 2000 anos. Vigente? Não, nem vigente. Inesquecida. Ignorada. Ignorada. Porque em 2000 anos de cristianismo... Você falando dessa visão que foram os romanos Não, essa visão do anticristo como sendo alguém que vai vir os 7 anos, a igreja arrebatada antes. Essa visão. 2000 anos, essa visão ficou completamente desconhecida do cristianismo. E veio à tona... Não tem nenhum autor cristão que fala dela. Começou com Francisco Rivera, padre, e depois Darby e Hal Lindsey também, que vai vir depois de Hal Lindsey com Tim LaHale, que vão propagar isso aí. E espalhou no mundo gospel. Mas, biblicamente, eu tenho dificuldade de aceitá-la por algumas razões. Em primeiro lugar, a volta de Jesus na Bíblia é descrita, e quando eu falo eu acredito assim, eu estou falando Lutero, Zwinglio, Calvino, todo esse pessoal aí, né? Ela será com poder e grande glória. Todo olho o verá. Até aqueles que o traspassaram. A Bíblia não fala de um arrebatamento secreto. Não fala. Mas como é que Rodrigo lá em Tessalonicenses fala? Seremos arrebatados no abrir e fechar de olhos. A palavra arrebatados ali significa tirado de um lugar e levado para outro. Não fala em arrebatamento secreto. Jesus fala, porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então não é uma coisa secreta. Com essas coisas em mente, outro detalhe, o Apocalipse fala que Deus guardará o povo dele na aprovação que há de vir. Algumas traduções falam da aprovação. Guardará em meio à aprovação. Tá certo? A Arca de Noé, que é tomada por modelo de muitos, até em Jesus também, que fala, assim como foi nos dias do dilúvio, será na vinda do Filho do Homem, a família de Noé que foi salva, ela foi protegida do dilúvio, mas não retirada do dilúvio. Foi ela protegida, mas passou pelo dilúvio. Passou. Então, com esses e outros elementos, que eu precisaria de mais tempo para decidir. Não, mas eu entendi a visão. Eu acredito que Jesus vai voltar com poder e grande glória depois do período da grande tribulação. A grande tribulação antecipa a volta de Jesus, porque Mateus fala, logo em seguida, a tribulação daqueles dias, fala da Idade Média, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, etc, 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 etc. E depois Daniel fala também que haveria um grande tempo de angústia, o qual nunca houve. Aí vem a vinda de Cristo. Tá certo? E nesse tempo de angústia, o qual nunca houve, o povo de Deus vai ser perseguido pelo anticristo e pelos que aderirem ao anticristo. Eu não sei se eu estarei vivo nessa época, mas se eu estiver, eu peço a Deus que eu fique firme ao lado de Deus e você também. Amém. E a volta de Cristo é aquela esperança que acalenta o nosso coração. Está perto. Eu não posso dizer quão perto,
mas está próxima. Você diz nossa geração. Nossa geração. Caramba. A única coisa que eu digo para não ficar marcando data é só uma atenção, e essa aqui é para quem é crente. Às vezes Deus tem profeticamente o tempo de cumprir uma coisa, mas por causa da rebeldia do povo dele, a promessa se estende e atrasa. Vou dar um exemplo. Quando o povo de Israel saiu do Egito, era para ficar 40 anos? não era para ficar 40 anos. Ah, entendi. Então, se você tivesse conversando comigo na época que as pragas estivessem caindo no Egito e estivesse fazendo esse podcast, e aí? Lá em Mênfis, exatamente, e me perguntaram assim, Rodrigo, na sua opinião, a libertação do povo hebreu está próxima? Eu falo assim, olha, pelo que eu estou vendo dos indícios, o rio Nilo se tornando em sangue, os animais morrendo, está muito próxima a libertação do povo de Deus. E de fato estava, tanto é que na Páscoa eles saíram. Só que eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Resultado, ficaram 40 anos morgando no deserto. Então eu te dou a mesma resposta. Olhando o cenário mundial hoje, a nossa libertação está muito perto. Eu espero que nós não precisemos ficar 40 anos vagueando no deserto por causa da nossa falta de fé, da nossa falta de compromisso com as coisas de Deus. Maravilha. Obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço.